Rio de Janeiro de encantos mil, terra de braços abertos, ninho de sonho e de luz. No verso deste cartão postal, o contraste. Um jogo de Tetris à escala real, casas e vidas que se constroem e desfazem com pouco. Quando em 1897 ex-combatentes e ex-escravos estabeleceram a primeira favela do Brasil, provavelmente não imaginaram que a arquitetura provisória iria enraizar-se nos morros, no tempo, na sociedade. O Rio de Janeiro e o Brasil cresceram. Em 2 décadas, a proporção de brasileiros extremamente pobres passou de 20,7% para 2,7%, graças ao desenvolvimento económico do país e a políticas sociais revolucionárias. A subida foi longa e dura, mas o caminho continua a ser escorregadio. Entre 2014 e 2018, quase 4 milhões de pessoas caíram na miséria. Enquanto os mais ricos continuam a enriquecer. Aqui do alto, vejo uma perturbadora radiografia da desigualdade. Pergunto-me se será possível dizermos um dia: já ninguém é pobre. Nas últimas décadas, reduzimos significativamente o número de pessoas a viver em pobreza extrema em todo o mundo. No início dos anos 90, 36% da população mundial era muito pobre. Quase 30 anos depois, a proporção de pessoas a viver com menos de $1,90 por dia é muito menor. A comunidade internacional estabeleceu o objetivo de reduzir a pobreza extrema para 3% em 2030. No entanto, os solavancos cíclicos da economia mundial levaram a uma desaceleração do ritmo de redução da pobreza. Em 2020, ainda antes da pandemia, era já claro que iríamos falhar o prazo. Em Maricá, um município a 60 km do Rio de Janeiro, está a ser posta em prática a maior experiência de rendimento básico da América Latina. A este município chegam pessoas atraídas pela promessa de uma vida melhor. Até aqui, esse sonho esteve vedado à família Silva. Só em 2020 é que Bruna e os 6 filhos receberam as certidões de nascimento. Bom dia. O encontro com eles mostra-me como é difícil quebrar ciclos de pobreza extrema e dar o salto. Sou o João. Bruna, prazer. João. Se a gente for pegar os dados de 2015, são alarmantes. São 3 milhões de brasileiros que não têm acesso à certidão de nascimento. Posso entrar? Pode entrar, venha. Que não tem um documento básico que garantam o exercício da cidadania plena dessas pessoas. E aí são pessoas que não existem, vivem à margem mesmo da sociedade. As técnicas de assistência social Márcia e Marilene apoiam famílias como esta. O nome da sua rua? Rua 46, lote 24, quadra 148.
Como é que, na prática, se contornam essas questões? O que é que se pode fazer? Quando acontece isso, Bruna teve um filho, chegou na maternidade, e aí a gente vê que não é só um, eram mais 5, e a gente vai estudando a fundo aquela família, vendo de onde vem, o que a gente pode fazer, aonde a gente atua. E aí a primeira coisa que a gente faz é quais são os documentos. Não tem documento? Onde a gente vai buscar? Agora que a gente já possui, né, as certidões das crianças e você também já tem todos os documentos, a gente veio aqui hoje para poder fazer o seu cadastro único, né? Para poder você ter acesso aos benefícios, aos programas, né, sociais do governo. Fazendo esse cadastro único, são números. Nesses números, eles existem. São pessoas que a gente pode não só tocar, mas fazer alguma coisa por essa família. Impressiona-me imaginar os 8, pai, mãe e filhos, a dormir no mesmo quarto. Aqui é o pai e a mãe. E Levi. dorme ali. E vocês aqui só têm esta cama, não é? E essa cama aqui. E depois o resto dorme no chão? Todo chão. É? Todo chão. Eu aqui, Sim. Neca aqui, minha aqui, e mulher ali. Dormem todos juntinhos, um ao lado dos outros, é isso? Pergunto-me se estas crianças podem seguir um caminho diferente dos pais, quase analfabetos. Esta família é um exemplo de um conjunto de pessoas presas num ciclo de pobreza, ou seja, pessoas que, na verdade, nunca conseguem dar o salto. Uma pessoa que nunca teve uma certidão de nascimento não existe, nunca se apropriou da sua identidade, tem muita dificuldade, muita vergonha, não sabe como fazer, não tem o conhecimento. Entre 2003 e 2014, o Bolsa Família, famoso programa de distribuição de rendimento e assistência social, foi um grande impulsionador de uma das maiores operações mundiais de combate à pobreza. No entanto, as crises económicas e políticas resultaram em cortes ao programa e a pandemia agravou o cenário de pobreza. Com a redução dos apoios emergenciais, em 2021, estima-se que mais de 5 milhões de brasileiros tenham passado a viver na miséria em apenas um ano. O Brasil é um país extremamente desigual. E realmente a gente olhava para o Brasil e via que a miséria estava mais distante da gente, a fome estava mais distante. E 2, 3 anos a gente vê que as desigualdades se tornaram mais acentuadas. Cadê o sapato? Aqui, vem cá, bota lá dentro pra mim, bota lá. Vai lá. A Márcia acredita no futuro? A gente não pode parar de acreditar, né? Porque é a única coisa que nos resta é acreditar e fazer. Leva lá, Lúria. Aqui, Lúria, levando. Olha lá, Lúria, vai Acho levar, ó. que o que a gente faz aqui faz a diferença. Fazendo a diferença, a gente começa a servir como referência. E sendo referência, a gente pode dar exemplo. Porque ninguém merece viver dessa forma, à margem. Hoje em dia, os grupos mais afetados por pobreza são aqueles que vivem em países que têm rendimentos baixos ou países que vivem em situações daquilo que se pode considerar fragilidade, afetadas por conflito, por exemplo. Também está relacionado muitas vezes com a degradação dos recursos naturais. Mas mesmo naqueles países que conseguiram reduzir o número de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza, é difícil chegar àquela última milha de pessoas que continuam a viver em regiões mais marginais, mais desfavorecidas ou pertencem a grupos que são mais desfavorecidos e aí tem sido mais difícil levantar estas pessoas acima do limiar da pobreza. Aquela vasilhinha de água. Cadê? Tem uma vasilhinha de água aí do cachorro. Aí, pode botar aí nessa panela ou aí mesmo. Aí? Bota lá e lava lá. A família Silva sobrevive com menos de $2 por dia. Faz parte da estatística de pobreza extrema global. Mas há muito que os economistas reconhecem as limitações de definir a pobreza exclusivamente a partir da variável rendimento. Daí falarmos em pobreza multidimensional.
Com pobreza multidimensional, aquilo que se pretende medir é a forma como as pessoas vivem no seu dia-a-dia, o tipo de casa que têm, se as famílias têm acesso, por exemplo, à água. E, portanto, é um conjunto de indicadores que agrega toda esta informação e a partir do qual nós construímos um índice de pobreza multidimensional. Este índice analisa carências em 3 dimensões: saúde, educação e condições básicas de vida, que abrangem 10 indicadores. Uma pessoa é considerada pobre se tiver privações em pelo menos 1/3 destes indicadores. E vocês aqui têm saneamento básico? A comunidade toda não tem saneamento básico ainda não. Quem constrói as casas que faz o seu sumidouro no quintal mesmo ali, né? E ali vai ficando por ali. E também que pode contaminar o solo, né? Aqui é assim. Se olharmos para a pobreza multidimensional, há 1,3 mil milhões de pessoas a viver em pobreza multidimensional. Ou seja, há 600 milhões mais de pessoas a viver em pobreza multidimensional do que aquelas que vivem em pobreza medida através do limiar mínimo de rendimento. O relatório mais recente mostra que quase 85% da população multidimensionalmente pobre vive na África subsaariana e no Sudeste Asiático. A incidência é maior nas zonas rurais. Num país pode fazer muito mais sentido investir em saneamento básico ou na expansão da rede elétrica, que permita a mais pessoas ter acesso à rede elétrica, que podem ajudar muita gente a sair da pobreza, pobreza multidimensional, independentemente de elas trazerem para casa dinheiro suficiente para que as consideremos acima do limiar de pobreza de rendimento. Em 2030, nos países em desenvolvimento, estima-se que, devido às alterações climáticas, haverá mais 100 milhões de novos pobres. É um número assustador. Uma das soluções apontadas para a eliminação da pobreza e redução da desigualdade social é o rendimento básico universal. Na sua essência, defende que todos nós, ricos ou pobres, deveríamos receber transferências regulares de dinheiro sem nenhuma contrapartida. Seria um direito básico. Em Espanha, estima-se que 20% da população vive em pobreza extrema. A Covid-19 veio acelerar o processo. Para tentar travar a fome, as fragilidades dos mais vulneráveis, o governo avançou com o rendimento mínimo vital. Solo en una semana, en la página web dedicada al ingreso mínimo vital, se han recibido 21 millones de visitas. Más de la mitad de los beneficiarios de oficio de este ingreso mínimo vital van a ser menores. Cimedrico na promoção, caiu o preço. R$ 9,99 por apenas R$ 5,90. Em 2013, muito antes da pandemia, Maricá pôs em prática o maior programa de rendimento básico da América Latina. Nossas ofertas, lembrando que aqui na Drogarias Líder aceitamos o seu cartão nunca. O município lançou um programa de transferências de dinheiro, mas com base numa moeda digital, a Mumbuca. O foco inicial era tirar maricaenses da pobreza extrema. Hoje também abrange pessoas e famílias com dificuldades económicas, mas que não passam fome. Nós apoiamos as pessoas num sentido que eles tenham uma renda mínima, que possam ter dignidade, que não precisem ficar sem um tostão no bolso para não conseguir comprar nenhum pão. Manuel participou na criação deste programa, a Renda Básica da Cidadania. Cíntia, empresta teu cartão Mumbuca. Sim.
por favor. Ó, esse aqui é o cartão Mumbuca. Ah? Cíntia da Costa Silva, porquê é que a Cíntia usufrui do cartão Mumbuca? Porque, principalmente, ela recebe menos de 3 salários mínimos mensais a renda familiar. Muito bem. Esse é um dos pré-requisitos para poder receber. Muito obrigado. A Cíntia e o filho recebem, cada um, 130 Mumbucas por mês, ou seja, 260 no total. São cerca de 40 euros que, para esta família, faz alguma diferença. O dinheiro que chega aos beneficiários é transferido para o cartão pela Prefeitura. E dentro de 20 dias a senhora recebe o seu cartão lá no Banco Mumbuca. Tá bom? Tá bom? Obrigada, Nada. tá? Então, boa tarde. Tchau. E é no Banco Mumbuca, criado para a moeda digital de Maricá, que se resolve tudo o que está relacionado com a conta. Aqui dentro, João, é o atendimento do banco. Senhas, operações, tudo é feito aqui. E aqui é o atendimento pessoal dos beneficiários. Então, a dona Diva perdeu o cartão benefício dela e veio solicitar a segunda via dela aqui com a gente. Muito bem. O que é que a senhora faz normalmente com o cartão aqui em Maricá? Eu faço tratamento do joelho, eu compro remédio, sabe? Compro carne para dentro de casa, ajudo o netinho meu, sabe? Compro as coisas que tá falta, é bom dessa. O cartão Mumbuca só pode ser usado no comércio de Maricá que aderiu ao programa. A lista inclui farmácias, lojas de roupa, supermercados e continua a crescer. Olha só, o Supermarket de Maricá aceita o seu cartão Mumbuca. Isso todo mundo sabe, né? Agora, o povo está podendo comprar com mais qualidade de alimentos. Mais diversidade. Mais diversidade, exatamente. E as pessoas podem comprar os produtos que quiserem. Não há... Não há restrição nenhuma. No início, as pessoas achavam que a prefeitura ia dar o calote, mas depois, quando viu que estava funcionando, e entra no mesmo dia. Uau. O dinheiro entra no mesmo dia para o comerciante. Então, portanto, deste lado é que se paga. Exatamente, esse o lado cartão se paga Mumbuca. Entendeu? Muito bem. Todas essas caixas aqui. Ó, olha aqui. A dona Jandira. Como é que está a senhora? Tudo bem? Melhor agora. Olha aqui. Amiga de muito tempo. Olá, boa tarde. Tá? Sou João. Dona Jandira. Prazer. Prazer. Está aqui para mostrar para você que ela está pagando com Mumbuca. Está fazendo Pago compras as compras com ele. com Mumbuca. Muito bem. O programa Renda Básica da Cidadania custa ao município 6 milhões de reais por mês, cerca de 900 mil euros. É financiado por parte dos royalties da exploração petrolífera do campo de Tupi, que faz fronteira com Maricá. O que é que acontece quando Maricá deixar de receber os royalties do petróleo? Nós estamos usando esse dinheiro, todo o dinheiro dos royalties, não para fazer obras de fachada. Nós construímos um hospital com esse dinheiro. Projetamos o transporte gratuito para a população. Nós temos os polos, a possibilidade do porto, a possibilidade do resort. Isso aí vai atrair mais turistas. Com isso, se torna autossustentável. O município criou um fundo soberano onde faz uma poupança mensal de 10% dos pagamentos dos royalties. Mas enquanto a cidade pensa no bem-estar social desta e das próximas gerações, usa dinheiro da exploração de combustíveis altamente poluentes que põem em risco o futuro. Não deixe de pensar o quão irónico isto é. A problem like poverty, it's very complex, and the public sector has a very important role to play. But the private sector has a role to play when you think about some of the underlying root causes of poverty. So think about what is causing an individual or a family to be
in poverty? Is it because they're homeless? Is it because they need a job, they are excluded from the labour market in some way? If they were employed, that would give them a pathway out of being welfare dependent, which is a dimension of poverty. Para além do setor privado e do Estado, há soluções essenciais que partem da sociedade civil. Dinheiro não tenho a bem dizer. Tive uma reserva boa. Comprei esta propriedade. E depois tive um problema de 7 anos sem ganhar um tostão. Eu vivo aqui, mas não tenho condições nenhumas. E está previsto ser aqui umas casas de banho, fazer aqui umas casas de banho. Que é o que faz falta nestas casas. Consegues? Olha, tem um pano. Está neve. A Just a Change é uma associação sem fins lucrativos que reconstrói casas de pessoas carenciadas. Aí podes mesmo cabres mais um bocadinho na famal. A maior parte dos casos que lhes chegam são de idosos, o grupo mais afetado pela pobreza em Portugal. Os casos são-nos sinalizados através da Câmara e da Junta de Freguesia, que conhece a sua população residente e, portanto, está a par também de quem é que precisa de ajuda. Sim, eu compreendo. A maior parte são pessoas idosas que vivem relativamente isoladas e sozinhas, em casas muito antigas. Muitas delas não têm casas de banho, cozinhas, canalização, eletricidade, portanto, tudo aquilo que nós achamos que é o básico, muitas vezes falta nestas casas todas. Em Portugal, 24% das famílias portuguesas declarou viver em habitações degradadas. Ao problema habitacional, soma-se a pobreza energética. Também aqui Portugal está na cauda da Europa. O Just a Change tem várias fontes de financiamento. A principal são os protocolos que fazemos com as câmaras e juntas para projetos locais. Depois temos também parcerias com várias empresas e marcas que ou nos financiam ou nos dão material que nos ajudam a fazer face a uma série de custos. Depois temos também campanhas de angariação de fundos e também uma parte de fundos sociais. O que é que eu estava a ver com a Rita? É que o telhado da sala vai ficar feito hoje, já não é preciso de amanhã. The civil society has an absolutely vital role responding to poverty and social inequality. It's one of the pillars of society. You have the public sector contributing public resources, and civil society can come alongside that. The best role for civil society is to really come together around the kind of systemic change that is needed if you are going to tackle problems over the long term. And also to work in partnership, not be afraid to work in partnership with the private sector, for example, on a housing scheme or on other schemes where the private sector is better placed than they are. O voluntariado é a base do trabalho que nós fazemos, porque um voluntário é uma pessoa que não vai em trabalho, vai em missão.
e, portanto, leva consigo um espírito de alegria que passa muitas vezes para o beneficiário e o ajuda também a reencontrar. Oi, tudo bem? Bem, está tudo. Está tudo bem. Olá, Sr. Domingos, está Como bom? está, passou bem? Hora do lanche. Tem de ser. Eu sinto-me à vontade que as pessoas... eu sempre fui assim. Dou-me bem com toda a gente. Qualquer miúdo, qualquer jovem que começa a 17, 18 anos gosta de acompanhar comigo. Pronto, eu gosto de acompanhar com eles hoje, a falar com as pessoas como estou a falar consigo. É a mesma coisa. Nós acreditamos que reabilitar uma casa não é só reabilitar as 4 paredes e as janelas e as portas, é também ajudar a reconstruir a vida da pessoa. Estou-me a sentir mais libertada. Sinto-me feliz assim no meio de onde estou. Pronto, tudo se organizou, tudo orientei-me outra vez. E então, o que é que tem achado? Está uma bela casa de banho. Com uma pensão baixa e sozinho, Domingos vive à justa. Como ele, parte da classe média de quase todo o mundo desenvolvido tornou-se mais vulnerável. La crisis se agudiza cada vez más en España y muchas familias se encuentran atrapadas en un círculo vicioso del que es difícil salir. Con un 24% de la población activa en paro, pagar el alquiler es cada vez más difícil para muchos. Ya el mayor casero de España. Las asociaciones antidesahucios le responsabilizan de los miles de desalojos que se producen en nuestro país. O que aconteceu em Espanha e nos países do sul da Europa é que sofreram uma crise considerável a partir de 2008 em diante, não é? No caso de Espanha, o aumento do desemprego foi uma coisa, de facto, bastante assustadora e, portanto, para níveis muito impressionantes. Então, na população mais jovem, ultrapassou os 50% de jovens em situação de desemprego. A geração milénio, mais precária, com menos poupanças, espelha o nível de empobrecimento da classe média. Hoje, se eu fosse um destes jovens adultos a começar a minha vida profissional, as estatísticas dizem-me que receberia menos 20% do que há 30 anos. España, con la crisis, lo que ha pasado es que la clase media se ha disuelto, la rica sigue siendo rica, y la clase media se ha quedado una clase media muy diluida y el resto hemos pasado a pobre. ¿Vale? Ahora la clase media es pobre y tenemos que ponerle ese nombre. ¿El por qué ha funcionado todos con casa? Yo creo que por eso. Porque mucha gente que tiene vivienda de este estilo, de clase, se ha dado cuenta que se identifican con nosotros, por un familiar, por un amigo o porque simplemente lo ve. He venido aquí por una necesidad tremenda, que no tengo donde vivir muy pronto y necesito una casa. Cuando a mí me toca definir todos con casa, yo siempre digo que es una herramienta. En primer lugar, buenas tardes a todos presentes. Bueno, yo soy voluntaria. Poner alrededor de la persona todos los recursos que necesite, cual sea, para conseguir una vivienda. A Todos com Casa junta proprietários a pessoas em busca de uma habitação que possam pagar. A associação começa por procurar imóveis cujos proprietários estejam interessados em arrendar. Regra geral, estão vazios ou a necessitar de reabilitação. O futuro inquilino tem que se tornar voluntário e, juntamente com outros já existentes, iniciam as obras necessárias. A maioria dos materiais de construção é fornecida gratuitamente por empresas da área. Após o fim das obras, a casa do proprietário fica reabilitada e mais valorizada. Como contrapartida, a associação intermedia um contrato de arrendamento social entre as partes envolvidas.
As rendas cobradas não podem exceder 200 euros por mês. Me llamo Cristina, llevo en la asociación un año aproximadamente y desde que llevaba un mes me dieron mi casa para seguir colaborando como voluntaria y también como inquilina. Cuando era pequeña vivía bastante bien. Mis padres tenían un nivel socioeconómico medio. He tenido todo lo que quería. Los sueños que yo tenía desde pequeña, pues como cualquier niña puede tener. Quería casar de mayor, tener mi familia. En mi casa nunca me ha faltado ni un plato de comida, ni un cariño, una atención. Solamente que en determinados puntos, pues la crisis se ha llegado a notar en esa ciudad. En un tiempo estimado de mi vida sí he tenido pobreza, pero en el sentido de verme a mi mujer embarazada, el bebé venía, no teníamos casa, entonces ahí sí me podría haber sentido pobre. Que quizás vaya dado luz sin casa. Nos pedían una renta mínima de 1000 y pico de euros. No podíamos afrontar tanto dinero, aparte luz, agua. Entonces pues nos fue muy complicado. Por un momento nos vinimos abajo. Fue cuando encontramos a la asociación a través de una amiga. La verdad que fue el mejor paso que dimos en toda la vida. En la casa de Cristina, hace un mes o cosas así, vino un aparejador de Madrid a visitarnos y conoció su casa. Por la noche mismo me mandó unos planos con la posibilidad de hacer una habitación para que ella tuviera para los armarios y para que pudiera estudiar. Entonces, bueno, un poquito ver tu opinión y decidir entre todos si esa obra entra dentro de nuestro proyecto o no. ¿Votamos? ¿Alguien en contra? Sin esa vivienda, sin ese espacio, muchas familias que están empezando ahora, caso de Cristina y Manuel, son jóvenes, traen un bebé al mundo, tienen el derecho de crear ese espacio desde cero. Apesar de já terem uma casa, Cristina e Manuel ajudam na reabilitação de novas casas atribuídas aos voluntários recém-chegados. Todos con casa yo creo que es una especie de simbiosis. Necesitamos el mismo tipo de ayuda, la cual me la dan a mí cuando entro y yo la doy. Es la simbiosis, como decía Cristina. De facto, é uma geração que foi educada na expectativa de que a sua vida seria melhor que a vida dos seus pais. A ideia da mobilidade social ascendente ela foi interrompida na prática, de facto, e foi interrompida quer do ponto de vista material, se quiser, mas também da própria percepção. Esta ideia de que eu não vou sair do mesmo, não vou ter muito mais do que isto estou a ter agora e não tenho possibilidades sequer de lutar por algo melhor fora deste contexto. Aceptar que somos pobres no nos gusta a nadie, ¿vale? Porque eso no nos dignifica, eso nos quita dignidad. Yo soy pobre, hoy por hoy tengo que decir que soy pobre. ¿Por qué? Porque no me puedo permitir tener calefacción en mi casa. Porque no me puedo permitir que me venga un recibo que no voy a poder pagar. Pobre en el momento de que mi hija no come pescado o carne o cualquiera de nuestros hijos toda la semana. Me quita parte de mí no poderme permitir ir a un teatro o a un cine las veces que quiera, ¿no? Ahora mismo recibimos una ayuda de Estado de 400 euros aproximadamente durante 18 meses, que es cuando se le acaba el paro. Hemos arreglado también otros papeles para recibir una ayuda de la asistenta social que nos da 150 euros para pagar el piso, bonos sociales para pagar la luz, el agua. Si Todos con Casa no hubiera existido, si nosotros no viviéramos en Jerez, pues la verdad que sí nos seguiríamos sintiendo pobres todavía.
porque no tendría nada. Y yo creo que la vida es para disfrutarla. Y tener una vivienda que nos permita disfrutar, que nos permita vivir, es un derecho. ¿Vale? Entonces, Desde 2015, Todos com Casa já renovou 24 apartamentos. A associação concentra-se agora em parcerias com outras organizações espanholas, na esperança de que esta importante rede de solidariedade consiga estender-se ao resto do país. Este abraço do grupo aconteceu dias antes do primeiro caso de transmissão da Covid-19 em Espanha. Não podíamos imaginar que estávamos todos à beira de outro precipício económico. A tarifa social da eletricidade e do gás vai chegar a mais famílias. A partir de hoje, quem estiver desempregado ou a receber uma pensão por invalidez passa a ter direito à redução. Sou afeirante desde que me conheço. Os meus pais já eram feirantes, aliás, ainda são. É uma vida de ingrata, chata, de não se tem de horário de trabalho, mas adoro. No primeiro grupo vão ser vacinadas 750 mil pessoas e no segundo 3 milhões. Esta pandemia, quando chegou ao nosso país, todas as câmaras começaram a cancelar as suas festas, as suas feiras e tornou-se muito difícil. 9 meses, não é, que estou parado, totalmente parado, sem ganhar um cêntimo com a minha atividade, não é? Como nós dizemos desde sempre, não tivemos valor perante os nossos governantes. Nós protestamos 60 dias, em 2 meses consecutivos. Cerca de 2 centenas de empresários de diversão itinerante num protesto para exigir o regresso ao trabalho. Cada vez que vos criticarem por vocês estarem aqui, sintam orgulho, tenham orgulho de aqui estarem. É aquilo que eu tenho para vos dizer. Vamos ter que chamar a atenção dos seus ministros qual é o fundamento de, com o parecer técnico da DGS positivo, as regras sanitárias estão aprovadas, porque é que nós não estamos a trabalhar? No fim dos protestos, o governo passou o poder para as câmaras. Cada câmara é que decide se autoriza a fazer os parques ou não. A maioria das câmaras não nos autorizou. O risco de pobreza ou de entrar numa situação de pobreza aumenta com o desemprego, essencialmente precário. O que se está a viver com esta pandemia demonstra isso mesmo, é muito impressionante isso. E, portanto, ou seja, de um dia para o outro deixaram de ter rendimento. Passam de estar numa situação de desemprego desprotegido para a situação de desemprego desprotegido. Não são elegíveis sequer para acionar políticas de apoio, portanto, subsídios de desemprego e por aí adiante. Há uns meses eu estive aqui 20 e tal dias sem eletricidade. Não podia pagar e passado uma semana cortaram-me a luz. Ajudas do governo até ao dia 2
tive 3 meses, 320 euros a mensais. Sobrevivi com a ajuda do governo 960 euros há 9 meses. Ou recolheram um bocado de sucatas para depois a vender. Ainda a semana passada não foi muito, mas foram 32 euros ou 33 euros. Tudo é bem-vindo, não é? A gente até chega a pontos de pensar se a vida por vezes se faz de sentido, porque uma pessoa tanta luta, depois chega-se a um ponto de se ver abandonado mesmo, é difícil. É um bocado difícil. Este capitalismo com estas características que nós estamos a viver atualmente é um capitalismo completamente insustentável. Temos um grupo muito restrito da população mundial que tem níveis de rendimento e de riqueza estratosféricos face à grande parte da população. Isso tem que ser interrompido. E não é interrompido com políticas meramente paliativas, não é? E essa resposta tem que passar por políticas que têm esse caráter universal, no sentido de ninguém ficar sem rendimento, ninguém ficar para trás e tudo isso. O compromisso de não deixar ninguém para trás está na base de uma solução como o rendimento básico universal que conheci em Maricá. O programa Mumbuca tem oferecido aos maricaenses não a garantia, mas a oportunidade de uma vida mais digna. É essa a esperança que reconheço em Jandira. Jandira! Oi. Olá! Tudo bom? Dá licença? Pode entrar, Estava a cortar aqui o coco. Posso provar? Pode provar. Lá em Portugal tem coco assim? Lá em Portugal a gente usa uma expressão que é partir o coco a rir, que é quando a gente acha muita graça a uma coisa, diz que parte o coco a rir. Que barato! Jandira tinha apenas 9 anos quando começou a trabalhar para ajudar os pais. Teve uma filha e, ao longo dos anos, foi criando filhos de familiares e amigos. Hoje tem a seu cargo 3 adolescentes. O que você compra com salário dentro do mercado para sustentar 4 pessoas dentro de casa? Antes de eu receber esse cartão Mumbuca, a gente passava sufoco. Passava sufoco, sim, porque eu tinha que trabalhar mais, tinha que economizar mais. Eu boto até o feijão aqui, sim, porque aqui não estraga, né? Ao contrário daquilo que muitas vezes as pessoas dizem, continua a trabalhar. Isto é uma pequena ajuda para outras coisas que a Jandira não podia suportar sem a ajuda das Mumbucas. Eu não consigo me escorar na moeda Mumbuca, eu não consigo parar de trabalhar. Vou parar de trabalhar quando Deus me buscar eu, né? A dignidade faz com que eles, com aquele empurrãozinho pequeno que é dado pela administração pública, se entusiasmem no sentido, eles têm agora de crescer. Eles têm agora a passagem de ônibus que não tinham antes.
Eles vão ter 2 refeições por dia. Você vai dizer, mas poxa, 2 ainda é pouco. É pouco, sim. Mas para uma pessoa que não tinha nada, essa pessoa vai fazer o quê? Quem vai se encostar com 130 ou 300 reais? É claro que vai ter pessoas que não têm ambição nenhuma e aí eu não vou criticar ninguém. Faça cada um aquilo que está no seu coração. O mais importante é que as pessoas tenham dignidade e possam encarar a vida de uma forma melhor. O programa Renda Básica da Cidadania abrange 25% dos habitantes de Maricá. Nos próximos anos, o objetivo é alcançar todos os habitantes, pobres e ricos, tornando-se um verdadeiro rendimento básico universal. Uma bala de banana, bala de hortelã, bala... Se existe um programa, se abrange todos. Para uns, aquele dinheiro não é nada, porque eles já têm. Mas o ideal é um princípio de isonomia e de acabar com a desigualdade. Jandira tem uma banca onde vende doces e salgados no centro de Maricá. É com o dinheiro Mumbuca que alimenta este negócio. Vejo nela uma prova de que, quando dada a oportunidade, a maior parte de nós tenta dar o salto. I would love to say that there would be a day when there are no poor people. Capitalism and communism both promised this. Tem alguma coisa que se beba? A gente vende tudo, só que hoje só tem guaracraque e água. Guaracraque? Então vai guaracraque, por favor. Capitalism has been very successful at generating wealth, improving societies, supporting technology, but we've also seen some of the negative aspects. It feels like there will always be winners and losers. But if you can provide a level playing field so that everyone has a fair chance and your social contract supports those people who have less, I think that's a reasonable aspiration. Em Maricá, percebi que uma solução como o rendimento básico universal é muito mais do que um subsídio. É uma solução que arrisca olhar para a raiz da desigualdade. Acima de tudo, a desigualdade de oportunidades. Eu creio que elas vão conseguir fazer uma faculdade. O objetivo é esse. Elas fazerem a faculdade, para poderem ter uma vida melhor. Exatamente, uma vida melhor. A vida que eu não tive, né? Não sei se conseguiremos, algum dia, implementar uma solução tão igualitária, tão universal. Mas acredito que os mais ricos guardam parte da solução. Têm a responsabilidade de investir na sociedade e que o Estado tem de garantir um mínimo para todos na prosperidade e na crise. Jandira, oi. Chegou a minha hora. Chegou de novo. Para que os ricos não sejam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Para que todos possam ter vidas dignas, possam chegar ao topo do mundo, se tiverem esse desejo no coração. Vai pela sombra, João. Vai pela sombra. Ainda assim, haverá sempre pessoas pobres. Mas, coletivamente, podemos e devemos trabalhar para reduzir a desigualdade.